Fala Nação Azul, fala torcedor do Cruzeiro, tudo bem? Bom, a gente faz mais um vídeo trazendo para você o que de mais importante está acontecendo nos bastidores do clube e está também sendo repercutido aí nas mídias sociais a respeito do maior de Minas. Então a partir de agora, fique de olho porque tem muita notícia, assim como está chovendo lá fora, aqui tem uma chuva de notícias para você e a gente te deixa informado nesses próximos 8, 10 minutos, vamos ver quanto tempo fica esse vídeo, porque hoje é muita informação. A primeira informação é a ausência do Fábio no jogo contra a Tombense, amanhã em Tombos, jogo que aliás o Cruzeiro está indo de ônibus. O negócio é que a imprensa inclusive está até falando aí que o Cruzeiro está indo de ônibus, dando uma importância grande para isso, como se por acaso o Atlético não tivesse ido aí num passado bem curto, né? Você pode ver aí o print, que o Atlético também já fez isso, e nem estava nessa crise toda que o Cruzeiro está, né? Mas a imprensa tem um problema sério com o Cruzeiro, tem uma inveja, tem uma raiva, né? Então, bom, menos imprensa, menos aí essa mídia mineira, né? O Rafael também não vai. E por que não vai? Porque o Rafael ele pediu ao Cruzeiro para ser negociado, não quer ficar na reserva, então ele vai inclusive tinha um processo contra o Cruzeiro na Justiça do Trabalho que ele disse desconhecer, mas ele pediu para a diretoria do Cruzeiro que o negociasse, porque ele quer ser protagonista em uma outra equipe. Então, como ele não vai poder ser protagonista no Cruzeiro esse ano e possivelmente também não seria ano que vem, Rafael vai buscar novos ares e vamos ver aí como fica a situação dele. Quem vai para o jogo é o Vitor Eudes, o goleiro que nunca jogou como profissional, vai fazer a sua estreia, ele que foi destaque no Sub-20 no ano passado e desde então integra o elenco profissional. Vinícius, que é o quarto goleiro, vai ser a opção no banco de reservas. Quem também não viaja, o lateral Everton está sendo negociado, está em vias de transferência para o Red Bull Bragantino, o Bragantino que aceitou a contraproposta do Cruzeiro e o Cruzeiro vai receber em torno de 4 milhões de reais pelo jogador que veio do Figueirense e aí não teve tantas oportunidades ainda de mostrar serviço, mas ele ficou conhecido com aquele drible que ele deu no Neymar, né? Ficou conhecido aí no Brasil, talvez até mundialmente por aquele drible, mas ele está aí buscando um outro espaço, vai jogar no Red Bull Bragantino. O Cruzeiro deverá anunciar oficialmente nos próximos dias a venda do lateral, o Everton. Outro jogador que não estará em Tombos é o atacante Thiago, o jogador aí de 18 anos que fez o gol aos 18 minutos e com a camisa 18 teve constatado uma lesão na coxa, um prognóstico de recuperação dele em torno de 10 a 14 dias, embora o Cruzeiro não divulgue o tempo estimado que o jogador estará em campo novamente. Mas é certo que para esse jogo e possivelmente para o jogo contra o Vila Nova, que foi remarcado para o dia 28, próxima terça-feira, o Thiago também está de fora. Bom, vamos repercutir aqui dois nomes, o Roberson e o Everton Felipe. O Roberson está fazendo exames, deverá ser anunciado em breve, e o Everton Felipe é um jogador que veio sob algumas condições. O Cruzeiro vai pagar uma parte do salário dele, em torno de 70%, e deu ao São Paulo um privilégio, uma opção de superar uma proposta futura por dois jovens. Um é o zagueiro Ageu e o outro é o atacante Caio Rosa. Desses dois aí, o Caio é um jogador promissor e que chamou muita atenção, principalmente na Copa São Paulo do ano passado e desse ano também. Mas o Ocimar Dolicenho, em entrevista à Rádio 98 ontem, disse que é apenas prioridade de compra. Se tiver uma proposta estrangeira, o Cruzeiro é obrigado a mostrar ao São Paulo. E se o São Paulo quiser cobrir a proposta, ele tem esse direito e o Cruzeiro venderia esses dois jogadores ao São Paulo se ele igualasse ou cobrisse a proposta que viesse do exterior. Então esses dois jogadores, não foi determinado aí, não foi falado, né, o período de prioridade que o São Paulo teria, possivelmente durante o empréstimo do Everton Felipe ao Cruzeiro, tem essa possibilidade de comprar esses dois jogadores havendo uma proposta de fora. Bom, vamos repercutir agora a entrevista que o Ocimar Dolicenho deu à Rádio 98 ontem. Ele comentou a respeito do Bergson e do Roberson, que foram os dois jogadores que o Cruzeiro selecionou de uma lista de 5. A gente não sabe quem eram os outros 3. Talvez fosse a Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, o Curupira, porque não vê um critério a respeito da contratação desse jogador, o Roberson, que com 30 anos tem 29 gols na carreira. O Léo, por exemplo, o zagueiro, tem 31 anos e tem 34 gols na carreira. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Não é pegadinha, falando sério. Você paga pra fazer isso comigo? Não. Se o Roberson fosse o zagueiro, talvez valesse a pena o investimento, mas como atacante fica difícil apoiar, pelo menos nesse início. Vou repercutir também as situações de Fred, Manuel, Robinho e Rodriguinho.
A questão do Fred, o Cruzeiro deve resolver na segunda-feira, possivelmente acertando uma liberação do Fred que deverá ir para o Fluminense. Manuel, o Cruzeiro deverá acertar o empréstimo dele até o final do ano de 2021, até junho de 2021, e se isso acontecer, o Cruzeiro pode prorrogar o contrato dele até junho de 2022, é uma cláusula que está sendo conversada e possivelmente será feita. Robinho, o Robinho aceitou a readequação salarial, contudo tem a possibilidade de ele sair caso haja uma proposta de fora. Ventilou-se a possibilidade da China, algo que não chegou ao Cruzeiro. O Rodriguinho é outro também que poderá deixar o Cruzeiro, mas também precisa apresentar uma proposta ao clube. Enquanto isso não acontece, vai ser compactuado esse teto salarial que o Cruzeiro estabeleceu e depois disso vai fazer as composições. Mas o Rodriguinho desde já disse que esse tipo de acordo para ele não é suficiente. Osmar Bolicen também falou do Rômulo, o volante aí que a torcida está querendo que volte ao Cruzeiro, fazendo campanha para voltar, só que ele disse que o Adilson Batista teria descartado o jogador. Conversando com o pessoal, sabe-se ali que a diretoria de futebol também não conhecia o futebol dele, mas que também não pesquisou a respeito. Devido à repercussão negativa que está tendo nas mídias sociais a respeito desse jogador, algumas reuniões estão sendo feitas. Ele que inclusive foi alvo aí de uma possibilidade de compra por torcedores que comprariam o jogador e colocariam ele no Cruzeiro, e ainda assim houve uma resistência da diretoria de futebol. Pode ser que alguma coisa de novo aconteça nos próximos dias. Diferentemente disso, foi o caso do Newton. O Newton publicou na sua rede social falando que ele se predispôs a voltar ao Cruzeiro para ajudar nessa reconstrução, mas que ele se sentiu inclusive muito maltratado pela diretoria e por aquelas pessoas que o atenderam. Ele disse que podia vir até com custo zero, porque a intenção dele era ajudar o Cruzeiro e que ele não se sentiu prestigiado e ele se sentia na necessidade de comunicar isso aos torcedores, já que durante um bom tempo ele fez uma campanha grande para o torcedor aderir, né, ao sócio, desejou sorte ao Cruzeiro na reconstrução e sempre se colocou à disposição de ajudar o Cruzeiro nessa reconstrução. Então, ontem ou anteontem ele ligou para a diretoria do Cruzeiro, se predispôs a vir a jogar no Cruzeiro novamente e o Cruzeiro teria negado essa chegada do Newton. Uma pena, um jogador com experiência que poderia agregar a muitos atletas jovens que estão começando. O Cruzeiro aí que tem dos seus 36 jogadores atualmente, 26 formados na base do Cruzeiro. Vamos falar agora da redução que o Cruzeiro fez aí para quem é sócio. O sócio cativo, o sócio Cruzeiro Eterno e o sócio Cruzeiro sempre vão ter condições especiais na compra de ingressos adicionais. Então, para isso, acesse nosso site aqui, www.nação5estrelas.com.br e fique por dentro dessa promoção que o Cruzeiro está fazendo através dos sócios do futebol. Vamos falar de coisa boa, o Cruzeiro acertou os salários que estavam atrasados, direitos trabalhistas também dos seus funcionários. Divulgou isso, fez o pagamento de dezembro, a segunda parcela do 13º e as férias, um terço de férias que foi pago aos seus funcionários. Então, aos poucos o Cruzeiro vai se ajeitando internamente e também pagando aquilo que é devido ao trabalhador ali que está ali na administração. Bom, vamos repercutir aqui uma frase do presidente do Núcleo de Transição, Saulo Frois, que disse que o Cruzeiro está em débito de cerca de 20 milhões de reais com empresários e que vê indícios de fraude nesse tipo de acordo e nesse tipo de dívida, e tudo vai ser apurado. Bom, e falando em empresários, vamos aqui a uma declaração do Carlos Ferreira. Em entrevista hoje ele disse que o André Cury é persona não grata no Cruzeiro. Então, o André Cury é um dos principais empresários no Brasil e tem vários jogadores dentro do Cruzeiro, dentre eles o Ederson e o David, que inclusive estão na justiça contra o Cruzeiro. O Carlos Ferreira disse que ele é persona não grata, ou seja, não vai ter mais aquele trânsito livre que tinha, tanto ele quanto os outros do Cruzeiro, para fazer o que bem entendem no Cruzeiro ali e toda transação conseguir um dinheiro, conseguir um recurso, né? Isso, essa mamata, vamos dizer assim, acabou. Então vamos com calma e o Cruzeiro vai tentando resolver aí as situações na justiça, inclusive agora, né, com essa liberação liminar do David aí, que pode acertar com qualquer clube e também pode ser caçado a qualquer momento. Essas são as informações de momento. Cruzeiro muito movimentado, muita notícia e a gente vai sempre mantendo você bem informado. Não deixe de acessar aqui as nossas redes sociais
e seja sempre um parceiro nosso. A gente quer a sua participação sempre, porque a gente conta muito com você, compartilhando, curtindo, né, e nos apoiando sempre. Deixando sempre aqui o nosso abraço para o pessoal da Minds, curso de inglês, que está aí sempre nos apoiando, sempre junto conosco, ajudando nesse projeto nosso, que é importante, é informativo e é feito para você, torcedor cruzeirense. Forte abraço, ótima sexta-feira, ótimo fim de semana, Cruzeiro sempre seja sócio do Cruzeiro, e amanhã tem jogo, vamos torcer para o Cruzeiro vencer a segunda, mesmo com esses desfalques, mas que consiga continuar mostrando bom futebol, continuar mostrando o desenvolvimento dos jovens e mostrando também os valores que tem na base principalmente. Abraço pessoal, até mais, ótimo fim de semana.